Muito bem, de volta. Vamos para o nosso call de ativos. A Amanda já disparou aí. Gerdau, Petro, OGX, MMX. Deixa eu ver se tem mais alguém aí em cima. Não esqueçam de votar lá, né? Tá lá em cima no call. Léo Bernini com Banco do Brasil, né? YouTube é a nossa LLX. General Mills, OIBR, Raia Drogasil, Speed da Telefônica, LLX, Mills, YouTube, Bebas, PDGR, tá anotado. Que mais? Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Alto Metal. Vale, muito bem. Bom, vamos começar com as commodities então. Setor de commodities. Tudo bem aí? Metal leve. Vamos lá então. Primeiro, Petro, né? Petro então, mega gap de baixa. Ainda dentro... Bom, a questão é o seguinte. Eu estou comprado, né, 19,30. Não fui estopado na sexta-feira e deveria estar sendo estopado agora, né? E seria um stop ruim, né? Um stop duro. Agora vem a questão, tá? Que é uma questão bem particular de cada um. O cara que faz trade, ele deveria ser estopado, porque afinal voltou para dentro da congestão, etc, etc, e ele operava aqui um setup de força. E o mercado está mostrando que então não tem mais força. Tá? Não tem mais força. Ponto. É o contra-viés que eu preciso. Que eu precisaria, né? Tá, beleza. Só que agora também eu vejo que ela também está num suporte. Quer dizer, eu vou zerar no suporte. Bom, aqui tem um ponto interessante, tá, para a gente considerar. Primeiro, aqui vai ter uma briga de conceitos. O primeiro conceito é o seguinte. Eu stop sempre manualmente, Paulo. Eu nunca deixo na máquina, tá? E aí pode ser bom ou pode ser ruim, tá? Hoje não ia adiantar nada, porque ia ter aberto de gap. Mas, enfim, a briga de conceito aqui é o seguinte. O cara estopa no suporte, porque a estratégia dele é estopar, sentar para dentro da acumulação, ou se apega a uma esperança, porque aqui no caso, para ele, é a esperança, tá, de manter esse suporte. No caso, a esperança. Como ele está perdendo e o resultado começa a ir de encontro, né, contra a estratégia dele, então, aí não é mais estratégia, seria a questão da esperança.
Ou o cara, então, se apega na esperança de que aqui seja um suporte e aí deixa para zerar se perder suporte. Como é que fica essa questão? É complicado, né? Aqui é um dos momentos mais complicados dentro do manejo de risco do mercado. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? E aí existe uma saída para isso, uma saída não, mas é a variável que pode fazer a diferença. E é o seguinte, o quanto de capital você tem. Para vocês verem como nem todo trader é igual e nem todo trade é igual para as pessoas, né? O cara que tem bastante capital, o cara que tem mais capital, que entrou aqui com uma posição menor, agora ele pode manejar muito melhor isso aqui do que o cara que não tem. O cara que não tem, esse dilema, ele acaba sendo de uma importância vital para ele, vital. Porque como é que o cara vai fazer? Ou o cara estopa tomando uma dura, né? Comendo boa parte do capital dele nesse stop, se é uma pessoa que tem pouco capital, e vai estopar no suporte, mas é isso que ele tem que fazer mesmo, porque afinal, né? E aí se o mercado mostrar que isso aqui é suporte e começar a querer voltar para cima de novo, aí ele teria que comprar de novo. Essa seria a moral do cara que tem pouco capital, né? E o cara que tem mais capital já fica numa situação um pouco mais confortável, que ele pode manejar isso, que é como eu vou fazer. Eu, já que não fui, teria sido estopado de uma forma dura e não fui, porque abriu de gap e a perda agora se avolumou, eu vou tomar isso aqui como suporte e ao menor sinal de recuperação, eu vou então, quem sabe até comprar mais. Tá? Agora, se começar a perder isso aqui para baixo, aí eu vou pensar em zerar e aceitar essa perda, porque daí é o sinal de que o mercado pode cair ainda mais. E aí já não me interessa, isso aqui não é o suporte, ele pode vir ainda mais um pouco, aí já não me interessa. Aí o suporte pode vir mais embaixo e essa perda aqui já não está me interessando. Seria isso. Tá? Mas vocês vejam que eu tenho duas soluções possíveis para isso. E a variável que deveria dizer qual das duas, né, seria aplicável infelizmente, a quantidade de capital que a pessoa tem. Para vocês verem, né, como as pessoas são diferentes entre si e para elas a análise técnica é diferente. O mesmo cenário ele pode conduzir a duas interpretações, a dois outros viés, né, dois tipos de viés completamente diferentes, né? Então isso é o que é mais interessante. Como é que você vai ter um relatório dizendo que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo? Depende. Nem todas as pessoas têm que fazer a mesma coisa. Depende de N variáveis. E uma delas, a que provavelmente é a mais premente agora, é a quantidade de capital que você tem. Então, vejam, né? Por enquanto é um suporte, fazendo um doji de gap, vai ficar da dependência agora do que faz esse doji, tá? Do que faz esse mercado. O mercado abriu muito em função, provavelmente, desse reajuste aí, que não é o que o mercado talvez estivesse esperando, né? É metade dele. O mercado vai 18,75, já teve uma mínima em 18,50, né? O mercado adora número redondo. Então vamos ver, se ameaçar romper essa máxima aqui em 18,80, bom, se ameaçar romper 19 para cima de novo, eu já começo a ficar com um viés um pouquinho positivo, né, com relação a Petrobras, que seria um movimento aqui de sell-off, né, um movimento até, quem sabe, né, os incautos, digamos assim, né, já que foi um movimento de abertura e segundo aquela lógica do mercado, né, que hoje está ruim mesmo, hoje está
como é, os experts e os novatos, né, os iniciantes abrem um pregão e os experts fecham. Então vamos ver, de repente é isso, né? Mas fica aí um cenário nebuloso, uma dúvida. Deixa eu ver aqui, stop manualmente, parará, já estava muito além do que seria razoável segurar. Quase como semana passada, é muita emoção, realmente, né? Mas então ficamos assim, né? Se perder 18,50 começa a ficar ruim, se manter aí os 18,70 para cima, quem sabe começa a delinear um cenário um pouquinho mais lateralizado e até, porque veja, esse movimento aqui, ó, ele foi muito importante. Esse e mais esse, tá? Atenção a isso, ó, esse e mais esse. Ele dentro do cenário, da perspectiva geral de Petrobras, ele foi muito importante. Então, cuidado com isso. Cuidado, tá? Petrobras, então é isso, um pouquinho mais demorada a análise. Vale, sem muita surpresa aqui, a gente sabe que, deixa eu botar aqui um cenário um pouquinho mais longo, aqui tem uma área de resistência veja que Vale, né, com a volatilidade dela fica difícil, né, marcar pontos exatos, né, de suporte e resistência. Mas a gente percebe, e não é de agora, até mais em cima aqui teria um pouquinho mais, ó, aqui, ó. Era um cenário viável, né, a gente já vem discutindo isso há horas. Eu encerrei aqui perto dos R$40 a minha compra. E agora não será surpresa se ela cair mais um pouquinho, aliás, já vem caindo, né? Mas ela agora negocia numa faixa de valor coincidente para os últimos 20 pregões, então não deixa de ser um sinal interessante, mas eu não vou me surpreender se ela voltar um pouquinho aqui, mais um pouco, ó, para dentro dessa área, que é uma área de suporte, uma área, né? Vejam que é uma... não é um ponto específico, é uma área. Então agora nada a fazer. O negócio agora é esperar o mercado passar essa maré, tentar identificar algum sinal de que a demanda possa estar de volta, né, pressão compradora, e quem sabe com isso retomar o movimento de queda, tá? Também não é hora de vender, né, sair vendendo. Acho que não é hora. Acho que não é hora. Acho que o mercado, por enquanto, ele está mais confuso do que qualquer outra coisa. Então é hora de segurar e ver o que as coisas fazem. Mas não seria hora de vender, eu imagino. Braskem chegou ali. O Paulo me pergunta se eu stop manualmente. É uma pergunta isso, Paulo? Bom, eu stop manualmente, sim. Eu nunca ponho stop na pedra. Tá? A não ser que seja gain, tá? O gain eu até às vezes me arrisco a botar. Porque às vezes o gain enfim, o gain é mais fácil, né? A gente põe. Agora o loss é mais difícil. Tem uma questão assim que o mercado é uma das lendas do mercado, de que em tese todas as ordens que você coloca, as corretoras ficam de olho nela. Porque o sistema das corretoras, enfim, se você põe uma ordem, óbvio, né, que você está usando uma corretora para botar essa ordem. Então, de certa forma, ficaria visível, né, alguém, por mais que a ordem fosse uma coisa assim inespecífica e pudesse ser, de certa forma... É difícil até de explicar isso, mas enfim, a ordem está lá, o sistema da corretora registrou e alguém deve ter acesso a isso. Então, de certa forma, isso assim poderia até incitar, né, a famosa caça aos stops. Né? O mercado costuma às vezes detonar stop de propósito, né? Então é por isso que eu não ponho.
Tem a parte boa, tem a parte ruim. A parte boa é que, de vez em quando, ela poderia, de fato, te proteger de uma perda maior. Não nesse caso que a gente acabou de ver, de Petrobras, que é a build gap, né? Aí não tem o que fazer. Aí o fato de você já ter uma ordem na pedra e nada é a mesma coisa, porque vai ficar no gap. E a parte boa é que ninguém sabe, né, a sua intenção real. Você só vai estopar quando chegar a hora. Então não existe uma resposta certa para isso. Vale ainda está aqui, 38,10, acima de 38, né? 38 é um número que chama mercado, né? De repente é o sinal que a gente pode ficar de olho aí. Acima de 38. Acima e abaixo de 38. Abaixo de 38, o mercado em tese tenderia a corrigir um pouquinho mais. Acima de 38, o mercado tenderia a fazer valer essa noção de suporte aqui, tá? De uma área de suporte. Mas fica na dependência de eu perceber sinais um pouquinho melhores, tá? De pressão de demanda aí de volta. Gerdau também, eu estopei lá na boca dos 19, né? Ficou registrado aí, é só vocês acessarem os calls anteriores. Tá na mesma, né? Gerdau tá na mesma, 3/4 dia de correção. Quem sabe... Bom, já está perdendo aqui uma importante área de suporte, né? Que eu vejo aqui, ó, 1, 2, era resistência. Aqui um boxzinho bem interessante. Tá? E aí eu traço aqui, ó, é justamente onde o mercado está. E aí eu tenho outro aqui mais embaixo. Então a perspectiva para Gerdau seria a seguinte. Ou isso aqui me confirma como área de suporte, né? Que isso aqui é uma faixa de suporte. E o mercado me mostrou recentemente que é entre 16 e 16,70. E está justamente 16,40. Então está mais ou menos ali. Ele teria espaço para cair até 16, ainda se configurando a área de suporte. Se escorregar para baixo, bem, aí o cenário fica um pouquinho mais pior. Mais pior é bom, né? O cenário fica um pouquinho mais complexo e eu poderia ver queda até 15,40. O que não deixa de dar bons trades, tá? Na ponta vendedora. Mas eu não me sinto seguro em vender assim nesse estado geral do mercado, tá? Não me sinto. Eu vou ficar mais... A não ser que ele acumule aqui, Gerdau acumule, fique algum tempo e aí mostre um sinal um pouquinho pior. Aí de repente sim, né? Mas assim vender direto eu acho que não, tá? Acho que não seria a decisão mais interessante nesse momento, tá? Bom, o mercado há de mostrar se isso aqui vai ser um suporte ou não. De qualquer forma, agora nada a fazer. Nada a fazer. Falta vários sinais aí para que o mercado mostre que isso pode ser suporte, tá? Já que estamos vendo siderúrgica, vamos ver aquela que a gente se propôs a acompanhar, Uzi Minas, nenhuma novidade, mais queda, parece que vai se definindo lá para cair até os... Ó, tá ali naquele suportezinho em 6 e 6 pila, né, que não podia perder. Deixa eu aproximar aqui. Aqui já perdeu, então ficou fora até do meu... Que era aqui assim, ó. Mas o suporte melhor tá mais ou menos aqui, em 5,80. Então vejo que ainda tem espaço. Tá? Uzi Minas nada a fazer. Para baixo todo santo ajuda. A inércia para baixo. Para baixo nada me surpreende. Nada. O que vai me surpreender são sinais de força. E eles cada vez mais estão mais raros os Uzi Minas, né? Muita gente pode ter interpretado aqui o martelo como sinal de fundo. E o caçador de fundo, na verdade, ele sabe o risco que corre, né? Tentou caçar aqui e se deu mal. Porque não era. E eu acho que para o médio prazo, muito médio prazo, eu só vou começar a me interessar por Uzi Minas se acima de R$9, tá? Ou seja, tem que subir muito para que para mim comece, de repente, a valer a pena.
Tá? R$9 é esse patamar aqui. Antes disso, NECAS. OGX. OGX, então, perdendo o patamar de 9. Sinal ruim. Sinal ruim, deixa eu ajeitar aqui, mas a gente sabe que pode ser volátil, né? O OGX pode ter esse comportamento bem volátil. Deixa eu botar aqui a mais longo prazo. E se for assim mesmo, a gente já vê que tem 8,30, tem uma região importante de suporte. Tá lá, ó. Tá aí. Esse seria a minha perspectiva de curto prazo, se o mercado continua, né, com seu viés negativo para a OGX. Agora, cuidado que abriu gap, abriu para baixo, abriu com os nervos à flor da pele, e isso aqui foi, né, um suporte importante. Foi. Então, cuidado, porque se voltar para cima, a tendência então é que tende a segurar os 9, né? Tenda a segurar os 9. Foi um suporte importantíssimo. Agora, o fato de estar perdendo também já não nos deixa muita opção, né? Se não pensar em cenário ruim. A probabilidade de chegar aos 8,30 me parece muito mais evidente do que voltar para cima, agora, nesse momento, né? Mas de olho porque surpresas acontecem, ainda mais em OGX, tá? Então, cuidado. Enfim, se o mercado repicar, eu sei que R$9 é resistência forte. E mantendo-se acima de 9, dá um sinal ainda bem interessante, tá? Para tentar operar aí na ponta compradora. Mas se isso não acontecer, então o viés é de queda e acho que não há mais o que fazer quanto a isso. Por último, MMX, que é a mineração metálica, né? Já está num ambiente bem mais favorável, né, do que o OGX. Aqui eu tinha um box de valuation bem interessante e o mercado no primeiro momento decidiu para menor. Mas isso foi durante aquele cenário, né, de aversão a risco geral. Depois o mercado se recuperou, MMX se recuperou e agora veja onde é que MMX está. Está bem no limite inferior daquele box, tá? E já aqui dentro de uma nova acumulaçãozinha. Então, olho aqui, porque o desenvolvimento aqui deverá nos dizer se esse movimento aqui de alta, ele é, digamos assim, mais consistente, ele deve ser mais consistente, e tentar buscar esse patamar superior aqui, que é 7,50, tá? Ou se ele abre espaço para uma correçãozinha um pouquinho maior. E aqui eu quero chamar a atenção de que essa alta aqui, ela foi considerável. Olhem o tamanho dela com relação a todas as outras que teve, né? Muito mais forte, ou seja, abre o olho porque aqui pode ter entrado demanda, uma pressão de demanda bem interessante para o médio prazo em MMX. Agora, você não pode descartar a possibilidade disso aqui corrigir um pouquinho mais e ainda ficar dentro dessa perspectiva de médio prazo um pouquinho melhor, porque terá feito um fundo mais alto do que esse, tá? Um sinal de médio prazo um pouquinho melhor. Petro 18,50. Agora bateram de novo. Bateram de novo, 18,50. Tá ali. Vamos ficar de olho. Então, esse é o nosso setor de commodities. Ninguém pediu cirúrgica nacional, mas vamos lá, em queda também. Não há o que fazer. Vamos ver onde é que pode ir essa naba aqui. Tá mais ou menos testando ali aquela resistência. Se perder aqui, fica bem ruim. Muito ruim mesmo. A intenção é que vá para os 9 pilas.
9, não, 9 não, deixa eu ver. Tá perdendo aqui. Então daqui eu venho aqui. É a região dos 11. Faz sentido. Agora se perder os 11, daí provavelmente vem aos 9,50, que é lá embaixo. 10, né? Primeiro vem aos 10. Então não tá fácil para o setor de commodities. É quem mais sofre, né? Nesse cenário todo é quem mais sofre, com aí dólar em alta, China em queda, enfim. O setor de commodities perde na veia. E aço, hoje em dia, a gente pode até considerar uma commodity. Muito bem, então esse foi o nosso setor de commodity. Eu saio e volto em 30 segundos. Obrigado!